Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É um prazer muito grande, pessoal. Estamos aqui mais uma vez. Estamos aqui na continuação daqueles verbos que têm mais de uma regência, ok? Então, eu peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho, faça-me comentários, ok? Que eu estou aqui à disposição de cada um. Não se esqueça de dar aquele like para ajudar aqui o amigo, ok? E sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Então, pessoal, estamos aqui com o verbo atender. Este verbo é um verbo que exige, assim, mais de uma regência, ok? Exige mais de uma regência, ok? Então, por esse motivo, estamos aqui para analisar. Então, letra A. No sentido de acolher, dar atenção a, é empregado com complemento sem preposição. Temos aqui o exemplo. A recepcionista atendeu o cliente, ok? Atendeu o cliente. Então, aqui é no sentido de dar a atenção, ok, pessoal? De dar atenção, atendeu ao cliente. Então, aqui está tudo nos seus devidos lugares, ok? Sem exigência de um complemento com preposição, está exigindo só um complemento sem a preposição, ok? Não está exigindo complemento com preposição, ok? E temos aqui, letra B. No sentido de responder, tomar em consideração, deve ser empregado preferencialmente com complemento regido pela preposição a. Então, pode acontecer, nesse sentido, de responder, tomar em consideração, pode acontecer um complemento sem preposição, pode acontecer, mas preferencialmente deve ser com a preposição a, ok, pessoal? Temos aqui o exemplo. A cantora atendeu ao pedido do público. E temos o segundo exemplo. O doutor atendeu a um chamado de emergência, ok? Então, por isso, pessoal, aqui exige a preposição a, ok? Não sei se deu para você entender bem o que eu estou falando aqui, ok? A cantora atendeu ao pedido. Então, quando você atende a alguma coisa, então é no sentido de responder, ok? De tomar em consideração. O doutor atendeu a um chamado. Então, quando você atende a um chamado, então você está atendendo a alguma coisa, ok? E no sentido de acolher, dar atenção, quando atende, você atende a pessoa, a alguém, ok? E no sentido de responder, você está respondendo a coisa, ok? Alguma coisa, você está respondendo a pedidos, ok? A chamados, tudo isso aí, algum objeto, você atende alguma coisa, mas menos a pessoa, você atende ao objeto. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer aí, porque quando está no sentido de acolher, você está atendendo alguém, a recepcionista atendeu o cliente. E no sentido de responder, tomar em consideração, aqui o exemplo, a cantora atendeu ao pedido, ok? Então aqui não está atendendo as pessoas, pode estar atendendo as pessoas, tudo bem, mas só que está atendendo alguma coisa das pessoas, ok, pessoal? No caso aqui, atendeu ao pedido do público. No segundo exemplo, atendeu a um chamado de urgência, ok? Entenderam, pessoal? Verbo chamar. Letra A. No sentido de convocar, mandar vir, exige complemento sem preposição. Exemplo: o árbitro
chamou os jogadores, ok? Então, ali ele está convocando os jogadores, chamando os jogadores para si, para jogar, ok? Está chamando para alguma coisa. E tem o outro exemplo aqui. Chame os artistas. Então, está chamando os artistas, ok? Chamando os artistas. Às vezes é para cantar, ou então para, às vezes, estar lá numa festa, tal, para tomar um refrigerante, tomar Coca-Cola, tal. Entenderam aí, pessoal? Então, temos aqui, nesse caso, admite-se também a construção preposicionada. Então, pode acontecer também, pessoal, nesse caso, de ter uma construção aqui preposicionada. Ok, pessoal? Temos aqui o exemplo embaixo. O árbitro chamou pelos jogadores. Ok? Chamou pelos jogadores. E temos o segundo exemplo. Chame por seus artistas. Ok? Então, pode acontecer de ter uma construção aqui, pessoal, preposicionada. Ok? Continuando aqui, letra B. No sentido de cognominar, dar nome, exige indiferentemente complemento com preposição ou sem a preposição a, e predicado com ou sem a preposição de. Daí admitir 4 construções diferentes. Ok, pessoal? Por exemplo, pode acontecer de uma dessas agências, porque aqui vai admitir 4 construções, ok? E que vai exigir indiferentemente complemento com preposição ou sem preposição, ok? Então temos aqui os exemplos. Chamei Pedro de tolo, então eu estou chamando Pedro de tolo. Temos o segundo exemplo. Chamei Pedro tolo. Então, tudo isso aqui, pessoal, é válido, ok? Tem muita gente que fala aqui, chamei Pedro de tolo, não é chamei Pedro de tolo, é chamei Pedro tolo, ok? E temos aqui o terceiro exemplo, chamei a Pedro de tolo, ok? Chamei a Pedro tolo. Então, estas 4 construções, elas são válidas, ok? Elas são válidas. Aqui você pode falar tanto de uma forma quanto de outra. Quanto de outra. Mas aqui, pessoal, existe momento que há um predicado. Por exemplo, aqui, chamei Pedro de tolo. Quando você chama de tolo, aqui é um predicado, pessoal. Aqui é um predicado. Isso aqui não é um complemento, tá, pessoal? O complemento é apenas Pedro, ok? Apenas Pedro é o complemento, ok? É o complemento. De tolo não é complemento, é o predicado. Por quê? Porque quando você juntar este verbo chamei, e tirar Pedro e colocar de tolo, ou então tolo, aí não vai virar um complemento. Por quê? Porque aí não vai dar sentido. Como não vai dar sentido, então esta oração vai ficar sem sentido. Então, para ela ter um sentido, então você vai ter que dizer, chamei alguém de tolo, ok? Não chamei de tolo, ok? Se você falar, chamei de tolo, aí alguém pode perguntar, chamou quem de tolo? Ok? Sempre vai haver isso. Então, para haver aquela regência concretizada, então tem que haver o termo regente com o termo regido. E tem que haver um verbo ou então um nome com o seu complemento. Ok, pessoal? Aqui não pode deixar de ter. Ok? Então, por isso, esse de tolo é um predicado. Ok? Temos aqui embaixo também, ou ainda substituindo-se o substantivo pelo pronome pessoal oblíquo, ok? Chamei-o de tolo. Mesmo assim, pessoal, como eu falei, tinha que ter tolo lá em cima, mesmo não tendo o nome Pedro aqui, mas temos aqui, pessoal, um pronome, que é o pronome oblíquo. Quem é esse pronome? Chamei. Quem é esse o? Ele. Chamei-o de tolo.
Então, aqui não deixa de ter um pronome, pessoal, ok? Não deixa de ter um pronome. Aqui é um pronome oblíquo, é bem verdade, mas não deixa de ter uma pessoa aqui. Então, aqui, chamei-o de tolo. Chamei-o tolo, ok? Então, aqui, chamei é o termo regente, ok? É o termo regente, que é o verbo. O complemento aqui, pessoal, é apenas o o, que é o pronome, o, ok? Então, de tolo aqui é o predicativo, ok? Aqui é predicativo, ok? Aqui é o predicativo. Aqui não tem nada a ver com o complemento, ok, pessoal? Entenderam aí? Temos aqui, chamei o tolo, chamei-lhe de tolo, chamei-lhe tolo. Ok? Li e o são os pronomes, que é a mesma coisa de dizer ele, ok? Porque aqui todo mundo vai saber que é do gênero masculino. Ok, pessoal? Continuando aqui, temos aqui o verbo esquecer e lembrar. Temos aqui letra A. Quando não são pronominais, esses verbos exigem complemento sem preposição. Temos aqui exemplo 1. O primeiro exemplo. Ele esqueceu o livro. Ok? Aqui não. Aqui o único pronome que há aqui, pessoal, só é o pronome reto. Se tivesse aqui, ele se esqueceu, então aqui deveria ter um complemento com preposição. Ele se esqueceu do livro. Então, quando fala pronominal, é justamente isso aqui, pessoal, porque existe um pronome oblíquo, ou antes ou depois desse verbo, esquecer, ok? Ou então lembrar. Por quê? Porque se existir um pronome aqui, entre ele e esquecer o pronome oblíquo, é porque esse pronome aqui reto, o pronome oblíquo tem que estar depois do pronome, ou antes do verbo, ok? Depois do pronome e antes do verbo, o pronome oblíquo, ok? E se estivesse aqui apenas o verbo, o pronome oblíquo estaria depois do verbo, ok? Entenderam aí, pessoal? Isso aí é assunto isso aqui é assunto para outra coisa, tá, pessoal? Temos aqui também, nós lembramos tudo o que falaram. Nós lembramos tudo o que falaram. Então, aqui é a mesma sequência, tá, pessoal? Letra B. Quando são pronominais, tais verbos exigem complemento com preposição de. Então, pronominais é justamente aquilo, pessoal, que exige, aquele verbo tem um pronome oblíquo, ok? Temos aqui o exemplo. Ele se esqueceu do livro. Então, temos aqui, ele se esqueceu do livro. Se esqueceu do livro. Nós nos lembramos de tudo que falaram, ok? Porque nos é um pronome oblíquo, se é um pronome oblíquo. Ok, pessoal? Então, temos aqui uma explicação. Há uma construção com esses verbos em que a coisa esquecida ou lembrada passa a funcionar como sujeito de esquecer ou lembrar, sofrendo as leves alterações no sentido. Então, pessoal, aqui eu na hora de escrever, pessoal, eu esqueci de colocar assim, no plural leve e esqueci de colocar a letra A. Não, isso aqui só foi a digitação, tá, pessoal? Eu sei que eu errei, mas foi só a parte da digitação. Exemplo, esqueceu-me o fato. Então, aqui o fato é o sujeito. O fato me caiu no esquecimento, ok? O fato me caiu no esquecimento. Temos aqui, ó. Eia, comecemos a invocação por uma célebre tarde de novembro, que nunca me esqueceu, ok? Então aqui, que é um sujeito, nunca me esqueceu. Então, Machado de Assis, uma célebre tarde de novembro, nunca me caiu no esquecimento, ok? Então, aqui o sujeito é que, e o sujeito lá em cima, o fato. Ok, pessoal? O verbo implicar. Letra A. No sentido de acarretar, exige complemento sem preposição. Exemplo. Seu modo implicará
desavença. Então, aqui, pessoal, eu posso estar conversando com alguém e alguém pode estar conversando comigo, tal, naquela situação, tal. Ele pode ter uma voz um pouco brusca, um pouco assim, né? Um pouco grosseira. Aí eu digo para ele: seu modo implicará desavença. Por quê? Porque ele já está querendo partir para outro lado. Então, eu posso dizer para ele: seu modo implicará desavença. Ok? Então, aqui é no sentido de acarretar. Então, alguma coisa pode acontecer, né? Ou então temos aqui: seu comportamento implicará anulação do processo. Por quê? Porque eu posso estar ali de repente, coloquei alguma coisa na justiça, aí de repente eu posso estar ali, bababá, não estou me comportando bem, aí alguém pode dizer: ó, esse é um modo implicará anulação do processo. Ok? Pode acontecer alguma coisa. Então, isso aqui é como se fosse, assim, uma consequência, tá? Acarretar, como se fosse trazer uma consequência. Seu modo implicará desavença, então pode ter uma consequência de uma desavença. É justamente nesse caminho aí, tá, pessoal? Seu comportamento implicará anulação do processo, ok? Letra B, no sentido de impacientar-se, demonstrar-se antipatia. Exige complemento com a preposição com, ok? Por exemplo, vivia implicando com o filho. Então, no caso aqui, pessoal, vivia implicando com o filho. Então, aqui é uma forma de trazer empatia, porque a pessoa pode estar implicando com o cachorro, com o gato, com o papagaio, com todo mundo, está implicando com o filho, com a sogra, está implicando com a esposa, está implicando com todo mundo, está implicando com a esposa, está implicando com o marido. Então, isso aqui é uma forma de trazer antipatia, tá, pessoal? Então, vivia implicando com o filho, ok? Então, aqui vai exigir a preposição com, ok? Verbo informar. O verbo informar pede dois complementos, ok? Esqueci de colocar o S aqui, pessoal. Um sem preposição e outro com preposição. E outro com. Admite duas construções. Temos aqui o exemplo embaixo. Informei a falha ao aluno. Então, verbo transitivo direto e indireto. Informei a falha. Então, ou então diz assim: informei ao aluno, ok? Informei a falha ao aluno. Informei o aluno da falha, ok? Então, aqui, pessoal, tem duas formas de exigência: uma com preposição e outra, uma que exige preposição e outro que exige complemento sem preposição. E outro que exige, porque assim vai ser um verbo transitivo direto e indireto, ok? Tem uma parte que vai exigir um complemento sem preposição e outro vai exigir um complemento com preposição. E outra parte que vai exigir um complemento com preposição e outro sem preposição. Pode acontecer isso, tá, pessoal? Informei a falha ao aluno. Informei o aluno da falha, ok? Então, temos aqui uma preposição a e uma preposição de, ok? Então, temos aqui a explicação. Pelos exemplos acima, observamos que, quando o objeto direto se referir a coisas, a pessoa será objeto indireto, regido pela preposição a. Quando o objeto indireto se referir a pessoas, a coisa será objeto indireto, regido da preposição de, ok? Então, veja só, o que é que está explicando aqui? Quando o objeto direto se referir a coisas, a pessoa será objeto indireto, ok? Então, está dizendo aqui, quando o objeto direto se referir a coisa,
a pessoa será objeto indireto. Então, é no caso aqui, informei a folha. Então, aqui é coisa, tá, pessoal? Então, aqui é um objeto direto. Então, a pessoa será objeto indireto. Ok? A pessoa aqui está sendo objeto indireto. E temos aqui, aí será regido pela preposição a. Então, está sendo regido pela preposição a. Quando o objeto direto se referir a pessoas, a coisa será objeto indireto. Então, se o objeto direto se referir a pessoa, então a coisa será objeto indireto, ok? Então, pessoal, eu falei aqui que nessa regência exige um complemento direto e indireto e um complemento indireto e direto. Não, pessoal, aqui eu falei, eu peço até desculpa, que aqui a sequência vai ser um objeto direto e um objeto indireto, ok? São dois objetos aqui, tá? E quando aqui a pessoa estiver com um objeto direto, a coisa, que é o complemento aqui, tá, pessoal? A coisa será um objeto indireto, ok? Então, aqui, informei a folha ao aluno. Então, aqui, objeto direto, coisa, ao aluno. Aqui é pessoa, objeto indireto. Informei ao aluno, aqui é pessoa, pessoal. Objeto direto. A coisa aqui vai ser um objeto indireto, ok? Que é a pessoa, que é a coisa, tá? A coisa. Temos aqui a pessoa, que é o aluno, objeto direto, e temos aqui a coisa, objeto indireto, ok? Temos aqui, por causa do verbo falar sobre, acerca de, a respeito de, podemos fazer uma construção como informei o aluno sobre, acerca de, a respeito de, a falha, ok? Então, pode acontecer isso aqui, informei o aluno sobre a falha. Então, porque no caso aqui, pessoal, não vai exigir complemento com preposição, ok? Por causa do verbo falar, ok? Em construção dessa forma, o termo introduzido com a preposição sobre ou nas locuções prepositivas acerca de, a respeito de, é adjunto adverbial de assunto e não objeto indireto. Quando eu estou olhando assim, pessoal, é porque a letra está muito pequena para mim, tá, pessoal? Eu tenho que ficar olhando aqui, tá? Fazendo assim, ok? A regência do verbo informar se implica também aos verbos avisar, certificar, cientificar, notificar e prevenir, ok? Então, quando estamos aqui, a regência do verbo informar, que é esse verbo aqui, informar, se aplica também, porque vai seguir o mesmo tipo de regra, pessoal, desse verbo, avisar, certificar, cientificar, notificar, prevenir, tudo isso aqui vai seguir o mesmo tipo de regência, ok, pessoal? Entenderam aqui? Então, eu peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho, ok? Faça-me comentários, dê aquele like, que eu estou aqui à disposição de cada um, tá? Que Deus abençoe a cada um.